Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Ó, rapaz, toda hora caindo a minha máscara. Eu não fui projetado para usar máscara, mas estamos aqui falando diretamente do Maracanã. Flamengo sofre, tem jogador expulso, problemas, ato racista e mesmo assim, contra tudo e contra todos, consegue uma importante vitória de revirada aqui no tempo sagrado do futebol e aparece no retrovisor do São Paulo na tabela de classificação. Bruno Henrique volta a ser o Bruno Henrique de 2019 e ainda toda a análise da vitória por 4-3, suada, mas merecida diante do Bahia. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem, pisa, toma ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Esse que é mais um quadro da playlist pós-jogo, já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá vendo essas letrinhas aqui abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então, esse botãozinho vermelho aqui, essa marca d'água que você acompanha aqui no canto do seu computador, este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo o que rola no Mengão. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, ó, o link tá aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E o Flamengo entrou em campo diante da equipe do Bahia, buscando aí uma vitória para continuar na cola do líder São Paulo, que teve a vitória diante do Atlético Mineiro no meio de semana, na quarta-feira, e abriu 8 pontos de vantagem. O Flamengo, com a vitória, poderia ultrapassar o próprio Atlético Mineiro e se consolidar na vice-liderança do Brasileirão. Não liga não, durante todo esse vídeo eu vou ficar ajeitando a minha máscara, até porque eu não posso ficar sem aqui, porque é determinação da CBF. Então, o Flamengo começou da melhor maneira possível. Flamengo insinuante, envolvente, Flamengo impetuoso. Realmente, este Flamengo do Rogério Ceni é cada vez mais parecido com aquela equipe com a qual ficamos acostumados durante a passagem do técnico português Jorge Jesus. E o Flamengo já havia construído outras duas condições de concluir, mas de maneira não bem sucedida. Mas aos 4 minutos, o Flamengo, depois de uma jogadaça, né, pelo lado esquerdo, o João Gomes, rapaz, o moleque é bom, hein? Tem que dar moral pra esse moleque. Ele encontra o Bruno Henrique, pelo lado canhoto, que parte pra cima da marcação adversária. O Hernando é que tá fazendo a marcação, o zagueiro do Bahia. E aí, ele faz uma jogada individual, corta para o pé direito e manda uma bomba no ângulo do goleiro Douglas Freires. Rapaz, que golaço! E mostrando que o Bruno Henrique tá de volta. E o Flamengo vencendo por 1-0. Melhor dos cenários possíveis, né? Logo com 4 minutos, o Flamengo já vencendo a partida e dominando o jogo, mas aos 8 minutos, em uma jogada completamente fora de contexto, o Gabigol cai, ele reclama e o Gabigol é desbocado, reclama sempre xingando. E o árbitro da partida julgou, e vai colocar isso na súmula, né, o Flávio Rodrigues, que o xingamento, palavrão do Gabriel Barbosa, agora que é chamado de Gabi, foi direcionado a ele. Expulsou sumariamente o jogador. Não teve reação, foi lá, cartão vermelho para Gabriel Barbosa, né? E o Gabigol ficou completamente inconsolável. Se recusou a deixar o campo. Acabou convencido pelos próprios companheiros de Flamengo e saiu aos palavrões ainda, fazendo mais xingamentos, né? A curiosidade é que o Bruno Henrique, na saída do primeiro tempo, ele relatou que o árbitro, antes mesmo da partida, ele falou que não queria o jogador, não queria papo, né? E falou isso de maneira intimidatória, intimidando, principalmente os jogadores do Flamengo. É uma denúncia grave. Esse árbitro, ele é fraco, né? Não vou entrar aqui na seara de dizer que ele foi mal intencionado, que entrou para prejudicar o Flamengo, porque ele é árbitro da Federação Paulista, e a gente sabe que o São Paulo é paulista, que o presidente da CBF, né, que colabora para a Comissão Nacional de Arbitragem, Rogério Caboclo, é paulista, é torcedor do São Paulo, e lógico que existe uma influência muito grande de São Paulo na Comissão Nacional de Arbitragem, que é presidida por um gaúcho, o Leonardo Gaciba, que eu conheço pessoalmente, inclusive foi comentarista de arbitragem, fui colega de comunicação. Não é uma pessoa, por exemplo, não é mau caráter.
Mas a gente sabe que existem muitas forças externas, né? E aqui eu não vou ficar fazendo teoria de conspiração. Aqui eu tô para jogar real, e existe sim. E eu cansei de falar isso. E eu cansei de denunciar isso. E cansei de avisar a diretoria do Flamengo para que se tomasse uma atitude. Aliás, a diretoria do Flamengo até tomou uma atitude no meio de semana, pedindo que se refizesse o sorteio do quadro de arbitragem para a partida. Porque o Flamengo entende que é, no mínimo, imprudente, e eu também concordo, colocar um árbitro paulista para apitar um jogo de um clube que está lutando diretamente com o São Paulo, somente o Flamengo. O Flamengo é o único clube de todos os outros 19 que ainda tem condições, por si só, de tirar o título do São Paulo. Todos os outros agora dependem de combinação de resultados. Mas o Flamengo é o único que só depende de si. E vamos combinar, os caras estão se borrando porque eles vão enfrentar o Flamengo na última rodada. E se eles estiverem precisando na última rodada de uma vitória sobre o Flamengo dentro do Morumbi para conquistarem o título? Imagina o grau de desmoralização do São Paulo perder o título brasileiro para o Flamengo dentro do Morumbi. Então, óbvio que existem forças externas tentando impedir que isso aconteça, para que tire o Flamengo de cena antes da última rodada. E o Flamengo vem tentando ultrapassar isso. Eis que o Flamengo pediu para que o jogador, o árbitro fosse retirado e outro árbitro de uma outra federação fosse colocado, até para não gerar nenhum tipo de suspeita. Mas a CBF falou que não muda, não efetua mudanças em escalas. Só que o próprio São Paulo teve mudança em escala pedida e aceita pela Comissão Nacional de Arbitragem, em um jogo com o Grêmio, pelo Brasileirão. O quadro de arbitragem foi refeito. Então, são 2 pesos e 2 medidas, porque, se valesse para todo mundo, beleza. Agora, se vale para o São Paulo, tem que valer para o Flamengo também. Então você já está distorcendo o campeonato, você já está favorecendo uma equipe, você está interferindo no resultado técnico dentro de campo. Cadê a CBF, que defende a lisura? O público ainda não voltou para o Maracanã. Se dependesse somente das autoridades aqui do Rio, esse Maracanã estava lotado aí com 60 mil todo jogo. Mas a CBF veio com essa história de que não pode causar desequilíbrio técnico na competição. Mas as escolhas malfadadas da arbitragem causam desequilíbrio técnico. O Flamengo, no primeiro tempo, até foi bem, porque apesar de ter perdido o Gabigol, continuou com o controle da partida. O Bahia ficou mais afoito, se lançou mais ao ataque, até porque precisava. O Vasco ganhou, o Santos, e já encostou na bunda do Bahia. Então, os caras já começaram a correr para tentar pelo menos arrumar um empate. E acabaram tomando uma jogada de contra-ataque muito bem encaixada. Se não me engano, foi o passe do Gerson. Encontrou o Bruno Henrique, que novamente brigou com os zagueiros. Dessa vez foi o Juninho, conseguiu vencer a marcação. E na cara do goleiro você vê a inteligência do jogador. Em uma fração de segundos, ele rola a bola limpinha, para que o Isla desse um tapinha nela e colocasse no canto. Ela ainda triscou a trave direita e bateu na bochecha ali, morreu na bochecha da rede, como diriam os antigos. 2-0 Flamengo. E aí se pensava, não, o Flamengo agora vai controlar o jogo. Tem um homem a menos, mas vai controlar a partida. Fato é que o Flamengo demorou 20 minutos para voltar para o segundo tempo, depois do início da etapa complementar. E o Bahia deitou e rolou. O Bahia voltou com um ímpeto muito grande, o Flamengo meio perdido, e aí sai o primeiro gol, com uma confusão muito grande, porque o auxiliar, Marcelo Vangassi, assinalou impedimento, mas o árbitro de vídeo entendeu que o lance foi legal. O gol foi legal, validou o gol que foi confirmado pelo árbitro da partida. 2-1. E depois, na sequência, saem 2 gols do Gilberto. Esse Gilberto já até defendia a contratação dele. Acho que ele seria um bom jogador para a composição de elenco no Flamengo. É melhor, por exemplo, que o Lincoln, oportunista. E eis que ele meteu 2 gols no rubro-negro. E aí, amigo, o caldo começou a desandar. Porque você, com um jogador a menos e ainda atrás no placar, isso aos 13 minutos do segundo tempo. E o Bahia continuou em cima. Mas eis que algumas alterações foram feitas pelo técnico Rogério Ceni, botou o Pedro no jogo, Pedro entrou bem.
E houve uma alteração para a qual eu torci o nariz. Aqui eu dou a cara a tapa. Aqui eu mordo a minha própria língua, não tem problema. Olha, eu critiquei a entrada do Vitinho. Sinceramente. Achei, cara, pensei, a primeira coisa que eu pensei, por que o Ceni insiste tanto com o Vitinho? Mas o Vitinho entrou, e entrou bem na partida. Com boa movimentação. E numa dessas movimentações, né, do Vitinho, abriu espaço para que o Felipe Luiz fizesse uma belíssima jogada pelo lado canhoto. Ninguém percebe isso, mas o Felipe Luiz, ele aproveita os espaços do deslocamento do Vitinho atraindo a defesa. E aí ele toca a bola, cruza a bola, ela passa pelo Bruno Henrique e chega no Pedro. Pedro de peito faz o gol de empate do Flamengo. Pedro já disse aqui, artilheiro do Flamengo, com 21 gols, Pedro não pode sair do time. Em 40 jogos são 21 gols, mais de um gol a cada 2 jogos. Não interessa, amigo, tira o Everton Ribeiro que não tá jogando bem, né? Pode tirar até o Arrascaeta, mas o Pedro tem que ser titular nesse time. Já defendi isso várias vezes e continuo falando. Então o Flamengo entrou no jogo de novo. 37 minutos, aí com os acréscimos pelo menos 10, teria mais. E aos 44 minutos, quase 45 do segundo tempo, um milagre no Maracanã. Flamengo, uma jogada de fundo. A bola não era para o Vitinho, a bola era para o Pedro. Mas o Vitinho se lança na bola. E aí ele divide com o goleiro e ela mansamente ainda bate no poste esquerdo antes de entrar para o gol. Olha, foi uma emoção muito grande, perdi até a voz durante a narração desse gol. Foi uma partida épica, com virada, revirada, e é o jogo típico para dar moral para a sequência do Brasileirão. Agora, uma coisa a gente não pode deixar passar desapercebida. Eu sei que muita gente aqui não gosta, muita gente se sente incomodada em comentar sobre racismo, tá? E, sinceramente, eu sei que existe gente que até acredita e defende que não existe racismo. E para essas pessoas que acreditam nisso, né, é porque elas nunca passaram isso na pele. Graças a Deus que nunca precisaram passar. Porque é humilhante, é constrangedor. Eu já passei diversas vezes por isso. E principalmente quando você é uma pessoa de sucesso, ou quando você alcança um patamar que as pessoas acreditam que você não deva alcançar, quando você chega a um grau de excelência, você faz uma faculdade, você faz uma pós-graduação, você chega a uma condição de destaque na sua profissão, você chega ao rádio, você chega à TV, você ganha uma projeção, uma visibilidade, as pessoas se sentem incomodadas. Não todas. Infelizmente, há quem te veja como igual, como você é igual, como eu sou igual. Qualquer de nós é igual. E eu não estou falando só de racismo, não, estou falando de qualquer tipo de preconceito, seja ele qual for. Mas infelizmente há quem fica incomodado. E o Gerson saiu de campo, denunciando o Índio Ramírez, jogador do Bahia, de racismo. Em determinado momento, durante um bate-boca, lógico, ânimos exaltados, mas ele chegou pro Gerson e falou: cala a boca, nego. Olha, eu não posso ser jogador de futebol, porque se eu sou um jogador de futebol, nessa hora eu dou uma porrada na cara do maluco. Não quero nem saber, arranco os 3 dentes dele e sou banido do futebol. E saio muito feliz, sinceramente. Porque quebrei os dentes de um racista, que vai pensar 2 vezes antes de cometer o mesmo ato com outra pessoa. Porque é lamentável o que aconteceu. E o seu Mano Menezes, que presenciou tudo, ao invés de repreender o seu jogador, o que é também papel do cara não é só botar time em campo, não. O papel dele é ser exemplo, dar exemplo e coibir determinados comportamentos de seus comandados. E ele ainda foi em favor do Ramírez e contra o Gerson, né? E atacou o Gerson. Então, eu acho que isso tem que ser apurado e tem que ser punido de maneira enérgica. Porque chega, acabou, tá? Porque não dá, não tem mais, não cabe mais isso. Estamos no século XXI. Não cabe mais preconceito de cor, sexo, preferência, não cabe mais preconceito de nenhuma espécie, xenofobia, nada. E principalmente no futebol, que é para ser um ambiente agregador e não segregacionista.
Isso não é só no Brasil, não. Lamentavelmente, no mundo inteiro é assim. Né? Tem gente, por exemplo, que comemora gol fazendo saudação nazista. O cara não viveu o horror do Holocausto, né? O cara não entrou em um campo de concentração, não viu o que era feito ali dentro para fazer um negócio desse. E o cara que bate palma para ato de racismo, nunca, graças a Deus, né, teve que viver a realidade de uma senzala. Ou nunca morou em uma favela e viveu marginalizado. Infelizmente. Isso acontece. Mas as pessoas fecham, elas preferem ignorar isso. Porque quando você ignora, você não precisa tomar nenhuma atitude, não precisa tomar uma providência. Então você prefere ignorar, fingir que não existe. Mas existe, está lá, e o racismo bate à sua porta todo dia. Na figura da tua empregada, na figura do porteiro, na figura do cara que vai fazer a manutenção no seu ar-condicionado. E é lamentável que isso aconteça, né? Porque isso acontece em outras situações também. Quando a pessoa vai para a faculdade e o professor dela é negro. Ou ela é contratada para uma determinada empresa de grande porte e o seu chefe também é pardo, mulato. E ela não entende porque que o cara está nessa condição de chefia. Então, fica aqui o meu protesto. Eu sei que muita gente aqui vai me dar porrada. Pode dar porrada à vontade. Entendeu? Porque eu já estou acostumado com isso. Mas sei também que muita gente vai apoiar o que eu estou falando. Então, para encerrar, foi uma excelente vitória do Flamengo, que me deixou muito esperançoso, porque é o tipo de vitória que dá moral para a sequência. E o Flamengo precisa disso. É inegável que o Flamengo está melhorando. Só que o Flamengo tem que corrigir esses apagões. Hoje, eu acredito, nesse domingo, que o Flamengo foi muito prejudicado pela arbitragem. Se o Flamengo tivesse 11 contra 11, dificilmente o Bahia teria a facilidade de fazer os gols que fez no início do segundo tempo. Mas que também, ao mesmo tempo que o Gabigol vai, com certeza, ser denunciado, vai passar por julgamento, tem que haver julgamento para o árbitro também. Porque tem que ser, no mínimo, investigado isso. Vem cá, será que ele xingou mesmo? E se ele não xingou? O Flamengo foi prejudicado aqui. Não estou dizendo que por má fé. Às vezes por imbecilidade, por incompetência do árbitro, o clube pode ser prejudicado. E o Flamengo foi prejudicado. Por pouco, o Flamengo deixou de ganhar uma partida importantíssima em uma disputa direta de título brasileiro. Quem é que vai pagar essa conta? Esse árbitro aqui não tem nem que dizer que ele tem que tomar uma geladeira apitando Série B, Série C e Série D de Campeonato Brasileiro. Porque essas competições são disputadas por clubes sérios, em que há investimento, não com o investimento da Série A, mas com investimento. Tem gente séria, tem jogador que entra em campo para conseguir o sustento de sua família e não merece esse tipo de arbitragem aqui não. E o pior, o cara é da FIFA. E outra coisa, não tô aqui para passar pano para nada. Eu sei como é que funciona isso. Não são os melhores que vão para a FIFA, não. São aqueles que têm mais conhecimento, são aqueles que são mais bem vistos, são aqueles que fazem parte da panela. É isso que acontece, tá? Você não basta ser bom para você ser árbitro FIFA. Aliás, nem precisa ser bom. Basta você conhecer as pessoas certas, estar no lugar certo, na hora certa e não fazer muita lambança. E você vira árbitro FIFA. E aí depois que o cara vira árbitro FIFA, ele passa a cagar para tudo. E aí passa a fazer um monte de merda, um monte de besteira em campo. Porque ele é árbitro FIFA, já tá ali com o escudeta, né? Costurado no seu uniforme. Já tá ganhando em dólar, em euro. Então já não tá se preocupando com muita coisa, tá se preocupando com a sua reputação. E aí faz essas cagadas como esse cara fez aqui. Esse Flávio, perdão. Não pode mais para apitar no Campeonato Brasileiro. Tem que ser banido do Brasileirão. Passar por uma reavaliação técnica e física. E se for o caso, voltar no próximo Brasileirão. Para apitar jogo sem apelo. Tá? Não é para apitar jogo de time que tá brigando por título, time que tá brigando por rebaixamento, né? Vamos levar para o outro lado. O Flamengo aqui tá brigando para ser campeão. E se um time estiver brigando para não ser rebaixado e acontece uma arbitragem desastrosa como essa aqui? É justo? O time vai ser rebaixado por causa do ato criminoso de um árbitro? Então tá na hora da CBF rever isso. Porque isso acaba prejudicando a imagem do próprio campeonato. E a CBF não entende isso. Que para privilegiar o time do presidente, ela está colocando em risco a credibilidade da sua própria competição. E ela vive disso aqui. Ela vive, de vender
espaço em placa publicitária para transmissão. De name right. Então está na hora da CBF cuidar dos seus campeonatos com mais seriedade, e isso passa por uma seleção muito fina, um pente fino, uma malha fina dos árbitros que hoje estão disponíveis para apitar os jogos de futebol. Porque são todos, né? Eu não vou dizer todos, não gosto de generalizar, até porque isso é uma forma de preconceito. Mas em sua maioria são todos fracos, medíocres, ruins. E precisam ser substituídos ou afastados. Porque senão, tendemos a ter mais espetáculos de horror como o que tivemos aqui no Maracanã, com essa arbitragem péssima que tivemos aqui. Esse árbitro não pode apitar jogo importante, repito, não pode. Tem que apitar pelada de fim de semana, entendeu? Golzinho de praia. Agora, jogo no Maracanã, esquece, não pode. Flamengo tem que tomar atitude. Alô, diretoria do Flamengo? Tem que entrar já nessa segunda-feira com uma representação formal na CBF contra esse árbitro. Que ele não apite mais nenhum jogo do Flamengo. Nenhum jogo do Flamengo. Que isso fique bem claro. Alô, seu Rodolfo Landim? Vamos trabalhar, hein? Não é só despachar no ninho do urubu, não. O regime é presidencialista. O presidente tem que botar a cara. Beleza, meu querido? Gente, quero agradecer enormemente a participação de todos vocês. Me alonguei porque foram diversos assuntos aqui. E eu acho que todos eles merecem ser debatidos. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like. Se você aguentou ficar até agora assistindo o vídeo, muito obrigado. Se quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem aí o Telegram, vá até o link na descrição e siga-nos. Se você tem precatórios a receber do governo federal, não nos venda sem antes entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição. Se você não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. E não vá embora, tá bom? Porque, ó, tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o futebol.